A gente já sabe, a gente já cansou de saber do Fundeb, porque não contribuiu. Hoje a vida da professora está sofrida. Vamos lá, retomando novamente. Não vou ser mais sucinta agora, mas a gente já viu a segunda parte da LDB na última aula e agora a gente vai responder os exercícios. A última parte da LDB a gente pegou a partir do artigo 43, dou um pouco de zoom sim. A partir do artigo 43, que é da educação superior, e passou pela educação especial, pelos profissionais da educação, como também pelo financiamento da educação bilíngue e disposições gerais. O artigo 74, ele vai falar sobre o Fundeb, ou seja, o novo Fundeb, que teve algumas modificações. Como a gente já tinha discutido anteriormente, o Fundeb, ele é um fundo per capita, ele é distribuído por aluno matriculado em cada rede de ensino e cada estado tem o seu. Ele é composto por uma cesta de serviços, essas cestas são impostos, onde 20% desses impostos são reservados para o Fundeb, onde a maioria desses impostos são impostos estaduais. Por isso que se diz que ele é um imposto estadual. E dentro dessa perspectiva, o antigo Fundeb já tinha, cada modalidade de ensino ela vai ter um valor X. Só que o antigo Fundeb falava de valor anual aluno, que era um só para todos os estados e cidades. Com o novo Fundeb, foi se detectado que alguns estados dentro dos estados, algumas cidades, elas gastam mais com educação do que outras, por questão do custo de vida. Sendo assim, esse custo anual aluno, ele manteve. Então, ele tem um custo anual aluno, mas ele vai ter também os valores intermediários, que são os regionais, por região. Porque o custo de vida no estado da Paraíba é diferente do estado de Pernambuco, que é diferente do estado do Rio Grande do Norte, e assim sucessivamente. Se a gente for comparar por cidade, por capital, o custo de vida em João Pessoa, ele é mais baixo do que Recife, do que Natal. Então, porque vai levar em conta N, como é que eu vou dizer? N variáveis. Dentro disso, ele vai dizer, olha, esse custo ele sempre foi calculado, desde o antigo Fundeb, ele é calculado anualmente, e quem vai fazer esse cálculo é a União. É a questão da equidade. Isso mesmo, Crislaine. Isso vai pela questão da equidade. Então, a questão é o seguinte, ele diz, segundo o artigo 74 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá um padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental. Não é só para o ensino fundamental, ele se aplica também ao médio e à educação infantil. A questão, ela fez o recorte. Esse recorte, geralmente, ele é feito para atrapalhar, que você vai dizer, gente, e o Fundeb é só para o fundamental? Não, o Fundeb é para toda a educação básica. De acordo com o cálculo custo mínimo por aluno capaz de assegurar o ensino de qualidade, conforme as disposições do referido instrumento legal, tal valor será calculado pela alternativa A, União, ao final de cada ano letivo, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo de insumo e as diversas modalidades de ensino. Letra B, União e pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios, ao final de cada ano escolar, tomando como base as informações coletadas pelo Censo Escolar e pelo IBGE, respeitando as singularidades regionais. Letra C. União, pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios, por meio da Conferência Nacional de Educação, CONAE,
cujo propósito é avaliar a aplicação do PIB no final da educação. Primeiro, no financiamento da educação. Primeiro, a Conferência Nacional da Educação, ela vai discutir as questões das políticas educacionais? Sim. Uma das vertentes da política educacional é saber a aplicação do produto interno bruto, o que é aplicado em educação? Sim. Mas não é só isso. Temos a questão do refinanciamento da educação e de outras variáveis, que o Conselho Nacional da Educação ele não vai somente se aplicar sobre a política educacional e sobre o financiamento, mas também sobre formação de professores, sobre processo de ensino-aprendizagem. Eu posso tirar. D. A união em parceria com os diferentes conselhos que compõem a administração pública a fim de democratizar a distribuição dos recursos com a participação da população. E letra E. União com o apoio do FNDE, complementando os recursos com programas como o Fundeb, PDDE, PENAI, PENAT, PNE, priorizando as escolas do campus. Por partes. A União ela recebe apoio técnico do FNDE, recebe, assim como também recebe do FMI e da Unesco. Quem faz o refinanciamento da educação é o FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação? Sim, mas ele vai gerir sobre o que a gente chama de programas suplementares e complementares da educação. Não é sobre o dorso, o principal. Por exemplo, transporte escolar, merenda, livro didático, saúde, o programa de saúde na escola, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alfabetização, o PENAT também. Então, tudo isso ele vai financiar esses programas. Mas o financiamento da educação regular, ele é feito através do Fundeb. O Fundeb, ele não tem nada a ver com o refinanciamento do FNDE. Ele é uma cesta de serviços onde, majoramente, a maioria dos impostos que compõem essa cesta são impostos estaduais. Cada estado tem o seu fundo e a redistribuição ela é per capita. Sempre que o Estado, depois da reserva dos 25%, do repasse da União, da cesta do Fundeb, não conseguir o total mínimo calculado através do custo anual aluno para financiar essa educação, a União ela vai complementar. Essa complementação hoje é no mínimo de 23%. E dessa complementação, obrigatoriamente, os municípios são obrigados a aplicar 50% dessa complementação na expansão e melhoria da qualidade da educação infantil. Certo? Então, não pode ser letra E. Letra D. A união em parceria com os diferentes conselhos. Gente, quem vai legislar em colaboração com os estados, municípios e o Distrito Federal é a União. Ele faz isso através do Conselho Nacional de Educação. O Conselho, por si só, ele já tem representantes do setor público, do setor privado, da sociedade civil e das principais entidades da educação. Então, ele já é um conselho, ele não vai ter um conselho que vai aconselhar outro conselho. E eu fiquei com a letra A e letra B. Letra A ou letra B, gente? Eu marcaria B. Pronto, eu vou explicar aqui bem direitinho para você nunca mais se esquecer. Ela não é uma questão simples, você viu que a gente está meia hora discutindo sobre ela, né? Sim. Olha só, elas ficaram bem parecidas. O que daria para você dizer que a B está mais completa, quando ele diz assim, a União, pelo Distrito Federal, pelos estados. Ele pediu quem calcula. Quem é que legisla sobre a educação nacional?
A União. A União. Certo? Aí ele botou a União pelo Distrito Federal. Não, é a Pelo Distrito União Federal foi. com a colaboração. Essa colaboração, ela já está dentro do Conselho. Entendeu? Ela é dúbia. Quando ele diz assim, ó, pela União, se ele botasse com colaboração, tudo bem. Mas ele botou pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios, ao final de cada ano escolar. E não é de cada ano escolar, é de cada ano letivo. O ano letivo, ele pode ou não concluir com o ano civil. E é sempre ano letivo. Ano escolar é o seguinte, é o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, certo? É o ano em que o aluno se está. Quando eu falo sobre ano letivo, eu estou falando sobre o período letivo de todas as etapas e modalidades da educação básica. Ela é cheia de pegadinha, essa questão, tá vendo? Tomando como base as informações coletadas pelo censo, essa não é. A informação coletada pelo censo, ele serve para redistribuição do dinheiro do Fundeb e do dinheiro que a União tem que aplicar em educação, não para o seu cálculo. O cálculo ele vai ser de acordo com a economia, com a inflação e pelo IBGE, respeitando as singularidades regionais. Aí já confunde a gente ela total. Então, entendeu, Wesley, por que é que não pode ser AB? Porque ela veio só para dificultar a nossa vida? Eu fui naquela, ela tá mais completa. É, mas ela não tá, ela tá totalmente fora de questão. Então, ao final de cada ano letivo, com validade por um ano, para o ano subsequente, considerando as variações regionais no custo de insumos e as diversas modalidades de ensino. Então, cada modalidade de ensino, eu vou ter um custo. O fundamental regular, a gente disse que tem um custo 1. O que é o custo 1? Se esse cálculo anual é de R$1.000, ela recebe R$1.000 cheio. Mas se ele for regular urbano, se ela for regular rural, se ela for regular parcial, que ela não seja escola integral, ela vai receber 0,8. Se ela for integral, ela vai receber 1,2. Só que se ela for do campo e integral, ela recebe 1,4. Então, se o valor é 1.000, e se ela é rural e ela é integral, ela é 1.400. Então, vai depender da modalidade e também se ela é regular, se ela é EJA, que o menor valor é o do EJA, ou se ela é urbana ou rural. Ficou claro isso? Agora foi. Eu ainda estou um pouquinho rouca, porque após a virose, não sei quem foi que disse no grupo que estava com a virose, a maioria das pessoas estão tendo uma crise de sinusite fortíssima. Eu tive. Passei sexta, sábado e domingo sem falar. Porque não saía nada. E horrível. 2. É uma questão de 2016, mas ela não está dentro das alterações, então ela ainda é uma questão válida. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, seção 5, que trata da educação de jovens e adultos, estabelece, exceto, ela quer o que não se aplica à educação de jovens e adultos. Os sistemas de ensino eliminarão cursos e exames supletivos. B. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. C. Os documentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos, reconhecidos mediante exames. E D. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador da escola mediante ações integradas e complementares entre si.
A gente sabe que o EJA, ela é uma modalidade de ensino para aqueles que não cursaram, abandonaram ou não puderam cursar na idade certa. Dentro dessa perspectiva, ele tem dois modelos que eles podem ser aplicados. Ele pode ser aplicado através de cursos, do fundamental para os maiores de 15 anos e no médio para os maiores de 18. Esse curso, geralmente, eles são cursos mais aligeirados, então eles são feitos por ciclo. Cada ano o aluno cursa 2 anos, não é isso? Ou através de exames, que é o que hoje é feito através do Enseja. Quando ele coloca eliminarão os cursos, é porque os estados e os municípios eles não fazem mais os cursos. Quem faz é a União. Então, através do Enseja, você se inscreve e você pode lá ter o seu certificado sem você nunca ter frequentado a escola, desde que você atinja os critérios que estão lá para a certificação. Então, ele vai ter uma pontuação para português, outra para redação, outra para matemática, no ensino fundamental, para ciências, história e geografia. Então, qual é a alternativa que não se aplica ao EJA hoje? Rapaz, eu tava crente que era A. E é a A. É isso que eu estou explicando. É porque quem eliminou foi os exames que, por exemplo, a rede privada fazia, os municípios faziam, o Estado fazia. Hoje, quem faz os exames é a União, através do Enseja. Ah, tá certo. Eu pensei que a explicação toda era para dizer que ela não estava errada por causa disso. Não, eu disse que ela veio para confundir, porque quando eles assim, são eliminados, quem já trabalhou no EJA faz, não, o Estado e o município não faz mais a prova do EJA, não, porque agora ela é unificada, é feita através do Enseja. Então, ela não foi eliminada, ela foi modificada, né? Essa prova é obrigatória, professora? Por exemplo, a pessoa vai para o EJA e aí ela tem que fazer um Enseja para tirar o diploma dela ou não? Não. Não, né? Se ele cursar os módulos, ele não precisa fazer um Enseja. Por isso que é curso e exames supletivos. Os exames, eles substituem os cursos. Mas aí você vai ter que tirar uma pontuação X. Mas se não, ele corre normalmente, só que é através de ciclos. Cada semestre, 6 ciclos. Outra diferença, de vez em quando cai. Qual é a carga horária mínima anual para a educação básica? 800 horas anuais? É 1.000 se tiver alguma coisa, né? Complementando, né? Mas a mínima não é 800? 800, No EJA é 400. Entendi. Então, é uma questão, é uma coisa que a gente deve saber, porque, por exemplo, se ele perguntar qual é a carga horária mínima anual da educação, do ensino fundamental, aí você vai pegar 800 e multiplicar por 9, né? 9 vezes 8 dá 81, aí você vai dizer, é 8.100 horas. Não é. Você vai ter que dividir por 2. Vai ser 4.050. Quase que eu não faço. São essas peculiaridades que o EJA tem. Ainda que eu já volto. Deixa eu colocar na próxima questão. Alguém falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat. Iremos passar todos vocês. E Decan, essa é adaptada. Por que ela é adaptada? Porque ela houve modificações e como ela houve modificações, eu já modifiquei ela de acordo com o que está na nova, com a modificação da LDB que está em vigor. Sobre a formação dos profissionais de educação em conformidade com a Lei de Diretrizes e Base, analise.
A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá a prática de ensino de no mínimo 400 horas? Sim ou não? Sim. Anteriormente ela era de 300, mas hoje ela é de 400. Por que exceto para a educação superior? Porque a formação para a docência no ensino superior, ela é feita em cursos de pós-graduação, lato ou estricto sensu. Ele não é feito na graduação. 2. A preparação para esse exercício do magistério superior far-se-á somente em programas de mestrado e doutorado? Não. Ele também é feito nas especializações. Só que as universidades, elas têm que ter, no mínimo, 50% dos seus quadros de mestres e doutores e também professor que a gente com dedicação exclusiva. Então, sempre que a gente for olhar sobre o magistério superior, a gente lembre-se das universidades particulares, aonde a maioria dos professores não tem mestrado. Por quê? Porque a obrigatoriedade é de ter uma pós. 3. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feito preferencialmente em cursos de graduação em pedagogia. É preferencialmente, gente, ou ela tem que ser feito no curso? Acredito que seja no curso, né? É preferencialmente. Ela pode também ser feita em curso de especialização de mestrado e doutorado na área. Ah, tá certo. Certo? Você pode, por exemplo, você é de língua portuguesa, você pode fazer uma pós em administração escolar ou supervisão escolar. Ou fazer um mestrado e doutorado na área. Então, você pode assumir esta função dentro da escola, portanto, que você tenha essa especialização. Agora, a nível de graduação, ela é feita somente nos cursos de pedagogia. Quatro. Segundo a LDB, entende-se por educação especial. Então, ela já vai aqui para a educação especial. A modalidade de educação oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nunca esquecer que a educação especial e a AEE, ela não é somente para o aluno que tem problemas cognitivos e baixa inteligência, não. Ele é também para os que têm altas habilidades e superdotação. E outra coisa, altas habilidades e superdotação também não é só a cognitiva, não. Ela é em toda e qualquer área. Ela pode ser na arte, ela pode ser no esporte, ela pode ser nas relações, certo? Então, atribui V, caso verdadeiro, ou F, caso falso, quanto ao que a lei assegura nos sistemas de ensino para esses educandos. Então, ele quer saber o que é que os sistemas de ensino eles têm que fazer para que esses educandos eles continuem na escola. Currículo, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica para atender às suas necessidades? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? Verdadeiro. A adaptação curricular, ela é tanto para aquele que necessita
Então, eu tenho vários tipos de adaptação curricular. Eu tenho para aquele aluno que ele está aquém da turma, mas ele está evoluindo. Eu tenho para aquele que não acompanha currículo nenhum. E tenho para aquele também que está além da turma, que são as altas habilidades e a superdotação. Então, todos esses eles têm que ter o PEI, Programa Educacional Individualizado. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de sua deficiência e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Sim. Então, foi uma questão que o Iliane trouxe na aula passada. Tem aluno que ele não vai acompanhar currículo algum. Ele tem problemas intelectuais severos, ele tem problemas neurológicos, ele tem problema de cognição e ele não acompanha. Ele está na escola por uma questão de socialização. O pai, um direito dele está ali, ele poderia estar numa escola especializada, mas o pai optou por estar naquela escola. Então, a gente vai ter que trabalhar de alguma maneira com esse aluno. Então, ele vai primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Quando ele fizer 15 anos, aliás, desculpe, quando ele estiver no 9º ano, ele é certificado, vai para o ensino médio. Ele vai fazer o primeiro, segundo, terceiro sem acompanhar e vai lá concluir lá e ter o seu diploma que concluiu a educação básica. Depois da conclusão da educação básica, ele vai ser assistido por qualquer outro órgão, menos a escola, porque a escola não é assistencialista. Lembre-se que a aprendizagem é sempre subjetiva. Ela vai de acordo com a necessidade e a capacidade de cada um. Eu não posso medir todo mundo na mesma régua. Verdadeiro. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior. Veja bem isso aqui, ó. Para atendimento especializado, bem como professor do ensino regular capacitado para a integração desses educandos na classe comum. Verdadeiro ou falso? Existe... Eu acho que é falso, existe porque não tem essa questão no nível médio, né? Veja bem, é outra pegadinha. Sempre que a gente fala em especialização, a gente acha que só tem especialização para nível superior. Isso não é verdade, Crislaine. Porque é admitido, se ainda, segundo a LDB, a capacitação de profissionais de educação para atender a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental a nível médio, que é do 1º ao 5º ano. Com isso, tem-se especialização, sim, também para esse nível. Mas a gente acha que especialização é só do nível superior, e não é. Eu pensava que ele estava falando do magistério, sabe? Porque não não foi extinto, não. Não? Não. Ah, tá. Não, ainda se admite. Agora, tem pouquíssimas escolas, certo? E quase ninguém oferta, mas ele não foi extinto, não. Ele é um curso profissionalizante. E esse curso profissionalizante é para formar profissionais da educação para atender a educação infantil de 0 a 5 anos, bem como o Fundamental Parte 1, que é do 1º ao 5º ano. Verdadeiro. Educação especial para o trabalho visa na sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para o que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A escola, ela tem a obrigação para aqueles que têm capacidade para ser inseridos no mercado de trabalho de orientar. Existem programas específicos, então eles pedem à escola
e você encaminha esses alunos, porque nem todos que são atendidos pela educação especial, eles vão ter condições de ser inseridos no mercado de trabalho. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais e suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Verdadeiro. Letra C. Ainda da IDECAM. Essa quinta, a gente sabe que eu tenho finalidades da educação nacional, eu tenho finalidades que ele serve, que são os princípios que ele serve desde a creche ao ensino superior. Depois eu vou ter de cada etapa. Quando eu chego no ensino médio e no ensino, aliás, eu tenho a finalidade da educação como um todo, tenho a finalidade de cada etapa. Só que quando eu chego no ensino médio e no ensino superior, eu vou ter finalidades. E ele aqui quer especificamente o que está lá no artigo 43, quais são as finalidades do ensino superior. Primeiro, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos aptos para inserção em setores profissionais. Sim ou não? Sim. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo perante presentes, em particular, nacionais e regionais. Sim, também. 3. Estimular a participação em eventos internacionais de tecnologia. Vamos deixar em stand-by, né? E 4. Contribuir para a formação do ensino técnico de ensino médio. Esse quinto, ela é uma finalidade do ensino superior? Ela é uma finalidade do ensino médio. Então, aqui, ó. Ensino médio. Então, vamos lá, né? Esse terceiro, estimular a participação em eventos internacionais de tecnologia. Ele é uma finalidade da educação superior? Na universidade só tem cursos de tecnologia? Isso, eu achei muito específico. Ele é muito específico. A gente tem finalidades, é sempre geral. Ele é específico, então ele estimula a participação de eventos nacionais, internacionais e regionais, mas não só de tecnologias, de toda e qualquer área. Certo? Então é a 1 e a 2. Letra A. Sexto, ainda sobre a educação superior. No que diz respeito à educação superior, a LDB número 9394/96 estabelece que a educação superior abrangerá os seguintes cursos. Letra A. Cursos de graduação aberta a candidatos que tenham concluído o ensino médio, certo, ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Certo, mas vamos ver os outros. Cursos sequenciais por campo de saber de diferentes níveis de abrangência, aberto a candidatos que atentam aos requisitos estabelecidos pela instituição de ensino, não sendo necessária a conclusão do ensino médio ou equivalente. Os cursos sequenciais têm, sim, essa definição aqui, ela não é de cursos sequenciais, é da extensão universitária.
certo? C. Curso de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, curso de especialização, aperfeiçoamento e outros abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio? Não, nesse caso aqui tem que ter concluído o ensino superior. Atividades de extensão abertas a candidatos diplomados de cursos de graduação e que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pela instituição de ensino. Esse aqui não é atividade de extensão, esse aqui é a definição de cursos sequenciais. Letra E. Cursos de graduação abertos a candidatos que tenham concluído o ensino fundamental? Não. A graduação é sempre ao ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processos seletivos. Letra A. Alguma dúvida, gente? Posso continuar? Vamos lá. Que agora que deu certo, a gente está em de vento e popa. A 7 é sobre a AEE, que é o atendimento educacional especializado. Deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolve a participação da família para garantir pleno acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas, público-alvo da educação especial, a ser realizada em articulação com as demais políticas públicas, sobre os objetivos do atendimento educacional especializado, analise as afirmativas a seguir. Prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializados de acordo com as necessidades individuais dos alunos. Ele restringiu, certo? Mas sim, né? Mas vamos deixar ele stand-by, depois a gente vê. 2. Garantir a transversalidade das ações da educação especial do ensino regular. Ok. Fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino-aprendizagem. Também. Não há necessidade de assegurar condições para a continuidade de estudo dos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Isso porque os alunos deficientes não necessitam prosseguir na formação. O quarto, ele está correto ou ele está falso? Falso. Para aqueles que têm condições, tem que dar sim. E a primeira, gente, ele colocou ali só para a gente confundir. Mas é prover condições de acesso e participação no ensino regular. Aí você diz, não é só no ensino regular. É porque lá embaixo ele vai dizer que ele também vai se aplicar às outras modalidades, no parágrafo. Mas aí foi só para a gente confundir. Então, letra 1, 2 e 3, letra D. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 93/94, em seu artigo 47, que trata da educação superior, analise. Voltamos para a educação superior. O ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 220 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluindo o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Vamos lá. Essa explicação ela vai servir tanto para a educação superior como para a educação básica.
A quantidade mínima de dias são 200 dias letivos. Pode ter mais? Pode, mas o mínimo é 200. Ele está dizendo aí que é 220 dias, não é? É 200. Outra coisa, ano civil é uma coisa, ano escolar, ou aliás, ano letivo é outro. O ano letivo ele pode passar de um ano para outro. O que não pode é ter menos de 200 dias letivos. Ok? 2. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas do cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições. Nunca disseram isso a gente na universidade, certo? Mas está lá na página. Eles publicam. Quem é mais antigo como eu, lembra de que quando a gente entrava para fazer, no primeiro dia de aula, o professor entregava lá o programa? Lembram, Eliane? Lembro sim. Ele está atendendo a isso. Aí a gente achava que era só uma besteira. Não, ele está mostrando o que ele está fazendo. E aquele mesmo programa, ele coloca lá no... Hoje é no Siga A. Ô Wesley, pode falar. Wesley, acho que ele levantou por acaso. Ah, foi sem querer. Acontece. No caso, hoje seria a ementa da disciplina, né? É a ementa, não é só a ementa, é o plano de curso. Só que os planos de curso hoje, eles são colocados no SIGA, né? No caso das federais. Isso. Das estaduais, ela tem lá o seu programa, que eu não sei qual é. E as privadas também têm seu programa. Só que fora isso, Wesley, se você entrar no site dos departamentos, eles vão estar lá. Ele está lá as disciplinas que são ofertadas, as ementas, como vai ser avaliada e qual a formação do professor. Eles têm que fazer. Eles só agora com a nova lei da informação, tem que ir para a internet. Antes era só no papel. Só que nunca disseram a gente, né, que a gente tinha escolha. Senão tinha professor que a gente não tinha escolhido para ser professor. É obrigatória a frequência de alunos e professores, incluindo os programas de educação à distância? Sim. O programa, eu tenho uma quantidade X de hora que ela tem que ser presencial. Então, ele tem que ter. Lá, o professor tem que estar 100%. Às vezes ele não está, porque ele pode faltar por algum motivo, doença, imprevisto acontece, e o aluno ele tem lá que ter 75%. Quem não tem 75%, vai diretamente para a final. Vamos lá. 4. As instituições oferecerão, no período noturno, cursos de graduação com os mesmos padrões de qualidades mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantindo a necessária previsão orçamentária. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? Principalmente as públicas. Qual foi o que estava errada? Então, 2, 3 e 4. E 5. Espera ainda, deixa eu ver. Não tem. Tem aqui. Não, 3, 4 e 5. Se tem alguma que eu errei aqui que eu disse que estava certo e não estava. Dois está certa. Deixa eu ver essa 5.
As instituições oferecendo no período noturno cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos pelo diurno. Até aqui, ok. Sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Não, eles têm que já estar lá. Se tem um curso diurno, tem que ter o noturno. A garantia, ela é a mesma. Então, isso aqui não está lá, não. Então, por isso que está errado. Não. Eu pensei que estava errada porque eu pensei no curso de medicina, por exemplo, que não tem à noite. Eu ainda estou pensando aqui. Porque, assim, por exemplo, na UFPB, vamos supor, tem cursos de química que tem durante o dia, que são diurnos. À noite não tem, por exemplo. Eu fiquei pensando, será? Não, porque na realidade, a quinta, o que está errado é a quarta. Vamos lá, eu vou voltar aqui, já lembrei. Veja só. A especificidade não se diz que não pode ter curso de medicina à noite, Wesley. Nada implica de ter, não. Mas as universidades também, elas têm o que a gente chama de autonomia. E o curso de medicina, ele é um curso integral. Por isso que ele não tem à noite. Porque o aluno ele tem aula de manhã, de tarde e de noite. O aluno de medicina. Tu tá me entendendo? E ele não tem como ser só à noite. Os cursos que são integrais, eles não têm como ser só à noite. Certo? E, na realidade, a quarta é obrigatória a frequência dos alunos e a professores, incluindo na educação à distância. A educação à distância, ele tem uma quantidade mínima reservada, que é os 20%. Mas não é obrigada a frequência todo dia, né? É verdade. Me passou assim. Essa foi a questão. Então, a questão de alguns cursos da integralidade, eles não vão ter noturno, porque não tem como se desenvolver pela característica do curso. Os cursos da área de saúde como um todo, certo? A grande maioria. Tem uns que até tem uma carga horária maior. Só que há uma necessidade desse aluno de estar dentro de um hospital escola. Então, como é que você vai estudar em um turno só? Principalmente um curso de medicina. Não estou dizendo que o aluno de medicina ele tem mais conhecimento que a gente, porque ele não tem, não. Mas ele tem uma responsabilidade muito grande. Que ele está tratando com gente. Então, o curso de medicina, além dessa autonomia que a universidade tem, ele é um curso por si só integral. O aluno tem que ter uma dedicação integral a ele. O aluno não trabalha. O trabalho dele é dentro do hospital. Seja como residente, seja como estagiário. Alguma dúvida sobre essa questão? Não, pode continuar. Pronto. Esse aqui, estou apostando demais nesse artigo. Decorem o artigo de cabo a rabo, 60A. Ele é um artigo que ele está novinho, entrou o ano passado. Então, ele vai falar sobre educação bilíngue. De acordo com o artigo 60A, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 93/94, entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos dessa lei. A modalidade de educação escolar oferecidas em língua brasileira de sinais como primeira ou segunda língua. Primeira. Lembre-se que na educação básica, a primeira língua é língua portuguesa, mas que para a educação indígena, para aquelas comunidades que conservaram a sua língua mãe, a língua mãe deles é ela lá, e a dos surdos é a língua de sinais. São essas duas exceções. Você não foi.
Ainda, gente. Travou aqui, foi o... De novo, travou. Vocês estão me escutando? Porque não vai dar para eu voltar, voltar na tela agora lá para botar o primeiro. E em português como segunda língua, não é isso? Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas a quê? Sim, o português é português escrito, viu? Desculpe aí, porque não pode ser o português falado, já que eles não escutam. Então, associados ao quê? Optantes ou impelidos? Aqui, como primeira língua. Fica só a última alternativa, né, como opção válida. É optantes. E aqui o português é escrito como primeira... Peraí, vamos lá. Como segunda língua. E os optantes pela modalidade. Ou seja, eu posso não ter nenhuma deficiência, mas posso optar se na minha turma tiver alguém com deficiência. Deixa eu ver. Essa também é uma questão nova. Ela vai falar sobre as competências digitais. Elas entraram também agora em 2024, certo? Tá bem novinha. Conforme a literalidade da Lei 93/94 de 1996, analise o texto a seguir e assinale a alternativa correta que completa as lacunas respectivamente. A educação infantil, básica, digital ou superior. Vamos ler tudo, né? Com foco no ensino de programação e outras competências digitais, será componente curricular do ensino fundamental e do ensino médio. Então, ele está falando de um tipo de educação e não da educação obrigatória. Então, essa educação é infantil, básica, digital ou superior? Eu fui logo para digital, porque aparece programação, competências digitais. A educação digital, ela é nova, Williana. Ela entrou agora em 2024. Com foco no letramento. Tudo que tem dentro da LDB, o foco vai ser no letramento. Nós temos um letramento digital. No ensino de computação, programação e robótica, não está o tempo todo as capacitações para os professores trabalharem com novos jogos, com computadores. É por conta deste novo artigo, certo? Será componente curricular, então ele é um componente curricular. Exatamente, Wesley, porque agora ele é componente curricular obrigatório da educação básica. Então, dentro daquela complementação de até 1000 horas, eu vou ter que ter uma disciplina específica para isso. E a gente vai ter que se adequar. Será componente curricular do ensino fundamental e do ensino
médio. Letra C. Aqui, digital. Com foco no letramento digital e no ensino de computação e robótica. 11. Considerando o que está previsto na Lei 93/94 de 1996, complete as lacunas respectivamente. A educação de jovens e adultos será destinada, né, àqueles que não tiveram o quê? Ajuda ou acesso? Acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Letra B. Vamos, filho. Travou de novo. Aqui. Destinada. Acesso. E ao médio. Ele é de toda a escolaridade, que é obrigatório. FUNCAB 2013, é porque já não tinha mais questões. Sobre essa questão é sobre recursos públicos, então ele vai dizer, de acordo com a Lei 93/94 e 96, que é a LDB, sobre os recursos públicos financeiros destinados à educação. É correto afirmar que as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, então é o que a gente chama de MDE. Considere oferta financeira de caráter assistencial, financiar pesquisas não vinculadas às instituições de ensino primeiro. Sendo MDE ou não se pode financiar pesquisas que não sejam vinculadas diretamente à educação, ou seja, pesquisas que tenham como foco contribuir para o desenvolvimento da educação nacional e, com isso, com o aumento da sua qualidade social. Remunerar docentes e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função. Outra coisa, sendo dos 70%, porque o MDE vai entrar nos 30%. 70% pagamento de profissionais. O dinheiro que ele é reservado para a educação, ele só pode ser aplicado para quem está na atividade fim. Então, tem que estar diretamente ligado à educação. Se eu tenho um professor que ele está em desvio de função, esse dinheiro não pode ser pago com dinheiro do Fundeb de jeito nenhum. Então, remuneração docente e demais trabalhadores da educação em desvio da função? Não. A construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Vamos deixar em stand-by junto com a A. Não financiar o uso de manutenção e de bens e serviços vinculados à educação. Aí eu tenho a letra C, remunerar docentes. Isso aqui também não, né? Não. E eu fiquei com a letra A, a letra D e a letra C. A letra A, ofertar ajuda financeira de caráter assistencial. Não é. Aí é da assistência social. O dinheiro da educação tem que ser aplicado em educação. Letra D ou letra E? A manutenção e desenvolvimento do ensino, ele pode ser aplicado esses 30% na construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, mas ele não pode financiar o uso de bens e serviços vinculados ao ensino, certo?
Letra D. Aliás, ele financia sim, que ele botou aqui não financia. Ele financia o uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Alguma dúvida? Vamos para o próximo, quando destravar. Pronto, destravou. (13) Com relação aos recursos financeiros, de acordo com o artigo 70 da LDB, assinale a afirmativa abaixo que apresenta uma despesa que pode ser considerada como manutenção e desenvolvimento do ensino. Letra A. Obra de infraestrutura, ainda que realizada para beneficiar diretamente ou indiretamente a rede escolar, não pode. É o que vai estar lá, ele é taxativo, não pode. Antes, os prefeitos pegavam, antes do Fundeb, pegavam o dinheiro do Fundef e faziam o esgotamento sanitário de um bairro inteiro, dizendo que era para financiar a escola. Não pode. Pode ligar o esgoto da escola ao da rua. Mas para beneficiar a escola, não, nem estrada, nem nada. É para aplicar dentro da escola, tem que ser tudo dentro da escola. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, eles continuam abusando, eles sempre acham uma brecha, mas agora é menos. Também não, tem que estar no seu exercício da sua função. Letra C, concessão de bolsa de estudo a aluno de escolas públicas e privadas. Pode ou não pode? Letra D, formação de quadros. Espera ainda, vou explicar. Formação de quadros especiais para a administração pública, seja militares, civis, incluindo diplomatas? Não. Formação de quadro especializado, o dinheiro não vem da educação, vem de outro canto. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, outras formas de assistência. Também não vem. Isso aqui vai vir do FNDE. Ó, aqui é financiado pelo FNDE, não pelo Fundeb. Então, eu fiquei aqui com a letra C. Veja só, a concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas, ela é permitida, portanto, que atenda a critérios. Não é qualquer aluno da escola privada, certo? Eu posso, se eu não tenho vaga suficiente na pública, comprar vaga na privada. Mas eu não vou, para eu comprar a vaga para esse aluno, tem que ser para um aluno carente, não é para qualquer aluno. Então, é letra C. Aí, no caso, isso, na teoria, será uma concessão de uma bolsa. É uma bolsa de estudos, mas aí o poder público ele tem que garantir a expansão da sua rede para os próximos anos, para atender. Geralmente, essa compra, Crislaine, ela é feita hoje na educação infantil, na creche e nas pré-escolas nos municípios pequenos. Mas eles começaram a investir, porque se eles não investirem, eles não recebem a complementação do governo federal. Mas há essa possibilidade. (14) Consta na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de 96 a inclusão do capítulo 4A, a Lei 14.191, que versa sobre a educação bilíngue de surdos. Com base no referido capítulo, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ver se dá tudo de uma vez só.
Entende-se por educação bilíngue de surdos a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, até aqui ok, como primeira língua, certa, em português escrito como segunda língua, ok. Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngues de surdos para educandos surdos, surdos cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outra deficiência associada, optante pela modalidade da educação bilíngue. Certo ou errado? Certo ou errado? Gente, eu estou na outra tela, eu não consigo ver a resposta não. Abra o microfone. Certo. Certíssimo. Então, C aqui bem grande. Haverá, quando necessário, serviço de apoio educacional especializada para o atendimento educacional especializado bilíngue para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos. Verdadeiro ou falso? Se tem para os outros alunos, também tem que ter para eles. É facultado aos sistemas de ensino assegurar aos educandos surdos material didático e professores bilíngues com formação especializadas adequadas em nível superior. Não é facultado, não. É obrigatório. Nos processos de construção e de avaliação periódica dos professores, serão ouvidas, quando o Ministério Público exigir, as entidades representativas das pessoas surdas e da sociedade civil? Só quero a resposta dessa quarta agora. Sim ou não? O Ministério Público não precisa exigir, não. É uma obrigação. A partir do momento que eu vou ofertar, as associações, elas vão ter que ser ouvidas. O Ministério Público ele não tem que agir. E lembre-se que o Ministério Público ele só age mediante ele seja provocado. Certo? Então, nos processos de contratação e avaliação periódica dos professores, serão ouvidas as entidades representativas, sim. Então, a 1 e a 2, né? Que tá certa? Vou voltar lá, só para eu ver. Isso. O Ministério Público ele não precisa exigir. 1 e 2D. E por último, uma questãozinha da CESP. Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que instituiu a modalidade de educação bilíngue para surdos, é correto afirmar que a matrícula de estudantes surdos deve ser efetuada apenas em escolas inclusivas? Não, em toda e qualquer escola. Não poderá ser realizada em escolas particulares? Sim, e caso a escola ela se negue, ela pode ser penalizada através do Ministério Público. Deverá ser realizada preferencialmente no ambiente escolar comum, que é o mais favorável ao aprendizado, da pessoa surda. Vamos deixar esse stand-by. Não garante o atendimento educacional especializado AEE nas escolas particulares. Garante sim. E letra E. Poderá ocorrer preferencialmente em classes bilíngues de surdos ou por meio de escolas bilíngues de surdos. Então, ela não deverá ser realizada preferencialmente no ambiente escolar comum. Não é preferencialmente. Preferencialmente é nas classes bilíngues. Certo? Letra E. Alguma dúvida? Intervalozinho de 10 minutos e a gente volta. Bora, gente? Sim ou não? Para a primeira gravação aqui.